Bom, falando agora um pouquinho de limite no infinito, às vezes quando a gente está estudando matemática ou lidando com algum problema de engenharia, a gente vai ter, por exemplo, funções, que a gente já aprendeu o que é, que nada mais é do que uma regra que associa uma coisa a outra. Então, sempre numa função a gente vai ter uma variável de entrada, que vai receber um valor. No caso aqui, a gente tem uma função 1 sobre x. E quando a gente está trabalhando, às vezes, com problemas de matemática e de engenharia, a gente pode ter algumas funções onde a nossa variável de entrada da nossa função ela vai crescer, ela vai tender ao infinito, ela vai sempre se aproximar do infinito. E aí o que vai acontecer? Quando a gente tiver uma função onde a nossa variável de entrada ela vai para o infinito, ela se aproxima do infinito, o resultado dessa função, ou seja, o resultado dessa conta, sempre vai ser zero. Então, é como se eu quisesse dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho a função 1 sobre x, certo? E o meu x, ou seja, a variável de entrada dessa função, que no caso é x, mas poderia ser qualquer outra letra, ele vai se aproximar do infinito. Então, como a minha função ela tem uma variável x que tende ao infinito, eu posso dizer que o limite de x tendendo ao infinito da função 1 sobre infinito. Por que 1 sobre infinito? Porque, como a gente está usando a técnica de substituição, ou seja, a gente vai colocar o infinito aqui onde tem o x, ou seja, no lugar do x, a gente vai ficar com uma expressão de 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito resulta em zero. Por que resulta em zero? Porque tu concorda que se tu dividir uma coisa por um infinito número de pessoas, ninguém vai ganhar nada, todo mundo vai ficar com zero. Imagina só o seguinte, tu tem aqui um pedaço de pão, certo? Não é muito bonito esse pão, mas tu tem um pedaço de pão. E eu quero dividir esse pedaço de pão para um infinito número de pessoas. É óbvio, não existe um número infinito de pessoas, mas vamos considerar que existam infinitas pessoas no planeta Terra. Então aqui eu tenho meu pedaço de pão, que é um pão só, certo? E eu vou dividir esse pão para um infinito número de pessoas. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, 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 aqui. E eu vou fazendo isso sucessivamente. E eu vou cortando mais e mais e mais e mais e mais e mais o meu pão, porque eu tenho que cortar o meu pão infinitas vezes para dar para um número infinito de pessoas, certo? No final, ninguém vai ganhar o pão de fato. Todo mundo vai ficar com um pedacinho minúsculo do pão. Todo mundo vai ganhar menos do que uma migalha do pão. Vai ser só uma fatia. Não, nem uma fatia, vai ser menos do que isso. Então todo mundo vai ficar com zero. Ninguém de fato vai ganhar o pão. Todo mundo vai ganhar só um pedacinho minúsculo do pão. E é basicamente assim que esse teorema de limite no infinito funciona. A gente vai ter uma coisa positiva dividida pelo infinito. E a divisão de uma coisa positiva pelo infinito sempre vai ser zero. Bom, então como agora a gente já aprendeu a interpretar esse teorema aqui, então agora a gente pode trabalhar com ele para resolver problemas de engenharia e problemas de limite no infinito. Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou passar para vocês é o seguinte. Limite da função 5x mais 8 dividido por 3x mais 7, quando o meu x ele tende ao infinito, ou seja, ele se aproxima do infinito. A minha variável de entrada da minha função, ela vai para o infinito, ela quase toca no infinito. Então, como é que eu posso resolver esse problema aqui? Ou qualquer outro problema de limite no infinito? É simples. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que esse meu teorema aqui apareça aqui dentro. Ou seja, esse meu 5x mais 8 dividido por 3x mais 7, eu tenho que fazer um jeito, eu tenho que usar um algebrismo para permitir que essa expressão 1 sobre x apareça e eu possa cortar ela e assim eu conseguir resolver esse problema aqui e chegar num resultado razoável, um resultado que seja aceitável. E como é que eu posso fazer aparecer esse 1 sobre x dentro dessa minha conta, dentro dessa minha função? É muito simples. A primeira técnica para resolver um problema de limite no infinito consiste em tu fazer o seguinte. Tu vai olhar para a tua função, para a tua conta, e tu vai identificar qual que é o termo de maior grau presente nela. Depois, tu vai dividir todo mundo por esse termo de maior grau. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu vou olhar para essa minha função, então eu tenho 5x mais 8 dividido por 3x mais 7. Então, qual seria o meu termo de maior grau? X e x. Por quê? Esse meu x aqui, ele é x na 1. Esse meu outro x aqui é x na 1. Por que é x na 1? Porque quando não tem nada em cima do x, vai 1. É só uma convenção da matemática. Então, eu posso dizer que o meu termo de maior grau aqui é x na 1. Logo, eu vou dividir todos esses caras aqui, o meu 5x, o meu 8, o meu 3x, o meu 7x, todos eles vão ser divididos por x na 1. É claro que, se por exemplo, ao invés de x na 1, que no caso aqui é x na 1, mas considerando que fosse x na 2 e x na 2, eu dividiria todos esses caras por x na 2. Da mesma forma que se aqui fosse x na 3 e aqui fosse x na 3, eu dividiria todo mundo por x na 3. Ou se aqui fosse, por exemplo, x na sexta e aqui fosse x na 3, eu dividiria todo mundo por x na 6, porque eu sempre vou dividir pelo termo de maior grau, pelo termo maior. Mas, no nosso exemplo original, todo mundo é x na 1.
Logo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dividir todos esses caras por x na 1. Então eu posso escrever isso da seguinte maneira. Limite dx tendendo ao infinito. Antes de eu fazer o processo de divisão, como eu estou escrevendo, que eu estou fazendo uma divisão óbvia, eu tenho que colocar o meu termo de maior grau na frente da minha divisão. O que eu quero dizer com isso? Então vai ficar x na 1, abre parênteses, e agora eu vou dividir todo mundo por x na 1. Então vai ficar 5x, né, dividido por x na 1. Ou só x, claro, aqui eu estou botando só para vocês entenderem que é x na 1. Mas normalmente não se coloca, só se deixa assim. Então, mais 8 dividido por x na 1, né? E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer x na 1, abre parênteses, 3x, que é aqui meu termo, dividido por x na 1. Mais 7 dividido por x na 1, fecha parênteses. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o meu processo de divisão. Eu estou dizendo que eu estou dividindo todo mundo por x na 1. E por que eu tenho que colocar o meu termo de maior grau aqui na frente? No caso, meu termo de maior grau é x na 1. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma divisão, eu tenho que fazer uma compensação. Em matemática, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu compense. É como se fosse uma balança. Se tu deixar as coisas desequilibradas, naturalmente a balança vai pender para um dos dois lados a mais. Mas agora, se tu colocar o mesmo peso, a balança vai ficar equilibrada. E é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou equilibrando as coisas. Então, como que eu posso fazer essa questão, esse movimento de equilíbrio? Simples. Eu coloco meu termo de maior grau na frente da divisão. Então, vai ficar x na 1 sobre x na 1. É claro que se aqui fosse, por exemplo, x na 2, eu colocaria x na 2. Se fosse x na 3, eu colocaria x na 3. Tanto faz. Ou x na 6, tanto faz. Eu sempre vou colocar o termo de maior grau. E aí, o que vai acontecer? Agora, eu posso fazer algumas continhas interessantes. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma divisão. Então, esse x com esse x, como eu estou dividindo, eles são semelhantes, eu posso cortar eles. Certo? E agora eu vou fazer mais um processo de divisão. Então, vamos lá. 5x dividido por x, x na 1 no caso, resulta em 5. Por quê? X dividido por x resulta em 1. Então, eu posso cortar e vai me sobrar só 5. 8 sobre x na 1 é 0. Por que é 0? Por quê? Vocês lembram que eu disse o seguinte? Quando a gente vai resolver um problema de limite no infinito, a gente tem que olhar para esse nosso teorema aqui, certo? E a gente tem que fazer com que a expressão 1 sobre x apareça, para que a gente possa cortar, e assim a gente conseguir um resultado que seja satisfatório. E se vocês olharem bem, esse meu 8 sobre x é muito similar a essa minha expressão 1 sobre x. A diferença é que, no lugar do 8, eu tenho o número 1, certo? E vocês lembram que, qual que era a nossa interpretação que a gente aprendeu antes? Que a divisão de uma coisa inteira positiva sobre o infinito sempre dá 0. Então, naturalmente, vocês podem entender que 8 sobre x, quando o limite da minha função tende ao infinito, resulta em 0. Por quê? É como se, no lugar desse x aqui, eu jogasse o meu infinito. Então, ficaria algo como 8 sobre infinito. E a gente sabe que, quando a gente divide uma coisa inteira pelo infinito, vai dar 0, como diz esse nosso teorema. Então, eu posso dizer que 8 sobre x, quando meu x tende ao infinito, resulta em 0. Logo, isso daqui é 0. E aí, resolvi esse primeiro pedaço, então eu vou escrever aqui 5 mais 0. Legal. Agora eu vou resolver esse último pedaço aqui. 3 sobre x. 3x dividido sobre x. X com x resulta em 1. Então eu posso cortar esses dois x, igual eu fiz aqui na frente, e vai me sobrar só 3. Vai ficar 3. E aqui é o mesmo exemplo anterior. 7 sobre x na 1 resulta em 0. Por quê? Porque é como se esse nosso x aqui estivesse recebendo o valor infinito. Porque nesse exemplo, o meu x tende ao infinito. Então vai ficar 7 sobre o infinito. E a gente aprendeu que quando eu tenho uma divisão de algo inteiro pelo infinito, sempre vai resultar em 0. Então, naturalmente, eu posso dizer que 7 dividido por x na 1, quando o meu x vai para o infinito, porque é como se aqui embaixo tivesse o infinito, vai resultar em 0. Então, vai ficar aqui embaixo 0. E agora, eu vou simplesmente calcular, fazer a minha continha aqui. 5 mais 0, nada mais é do que 5. E 3 mais 0 é 3. Então, eu posso concluir que o resultado dessa minha conta, ou seja, o limite da função 5x mais 8 sobre 3x mais 7, quando x tende ao infinito, resulta em 5 sobre 3. Essa é a primeira técnica que a gente pode usar para resolver problemas de limite no infinito.